Hello English students, welcome to your English class number 7. You are in the intermediate level. Muito bem, bem-vindos à aula 7. Hoje nós temos como primeiro tema da aula um assunto bem interessante, que são os falsos cognatos. E o que seriam os falsos cognatos? Então, falsos cognatos são palavras que são escritas de maneira muito semelhante ou até mesmo igual em dois idiomas diferentes, só que tem outro sentido, não é aquela tradução que a gente esperava. Então nós temos uma lista bem legal aqui que vocês vão ver agora. Vamos começar então com a primeira palavra, que é balcony. Balcony não é balcão, balcony é sacada, varanda, balcão é counter ou counter para os britânicos. Casualty, baixa, mortes em acidentes ou guerra. Casualidade é chance. Então, casualty, por exemplo, se cai um avião e há mortes, no jornal a notícia vai aparecer que teve tantas casualties, tá? Então, são essas mortes que acontecem em acidentes e em guerra. Cigar é charuto. Cigar não é cigarro. Então, se alguém te pedir um cigar e você tiver um cigarro, isso não vai resolver, tá? Então, cigar é charuto, cigarro é cigarette. College é faculdade, colégio é school, mesma coisa que escola, né? Costume é fantasia, costume, habit. Data são dados, né, informações, a mesma coisa dos dados do celular é chamado de data também. Em inglês, data é date. Discussion, então se alguém está tendo uma discussion, não é que eles estão brigando, eles estão tendo um debate, né, considerações. Se você está tendo uma discussão, mesmo uma briga, é argument, ok? Exquisite, então se uma coisa é exquisite, não é que ela é esquisita, ela é refinada, requintada. Esquisito tem 3 maneiras de falar: weird, strange e odd. Tecido, né, em inglês é fabric, né, e fábrica é factory ou também pode ser chamado de plant, igual planta. Gratuity é gratificação, gratuito é free. Sensible não é sensível, é sensato, então sensible é um elogio. Sensível é sensitive. Tent é barraca, tenda, aquelas barracas que a gente usa para fazer acampamento, né? Tentar é o verbo to try. Slide número 3. Começamos com injury, que é ferimento, né? Injúria é offense, insult. Intoxicated significa que a pessoa está sob efeito de álcool ou drogas. Então, he's intoxicated não quer dizer que ele foi envenenado, que ele está intoxicado. Ele está doidão, está bêbado, está drogado. Intoxicado seria a mesma tradução de envenenado, que é poisoned, ok? Poisoned. Journal é diário, registro diário, né? Por exemplo, um piloto tem que fazer o registro de tudo que aconteceu no voo, ele tem um journal para isso. O jornal que a gente lê de manhã, a gente chama newspaper. Lâmpada lamp é luminária. Lâmpada é light bulb. Legend significa lenda, tá? Legenda é subtitles. Lunch é almoço e lanche é snack. Magazine é revista, né? Não é loja. Magazine de loja é store ou shop. Mascara é rímel, é assim que se fala. Mascara, rímel. Máscara é mask. Notice é notar, perceber. Notícia é news. Novel é romance, né? Aqueles livros que a gente lê com as histórias. É uma novel. Agora, novela é soap opera. Oration é um discurso formal, né? Oração é prayer. Parent é quando a gente fala parent, é pai ou mãe. Parents são os dois, né? Que significa pais. Parente é relative. Pasta, né? Significa massa. Né? Massa do alimento, né? Aquele alimento muito famoso na Itália. Pasta de guardar documentos, né? A gente pode chamar de folder ou briefcase.
Policy é norma, a policy, política, né, em relação a normas. Polícia é police. Prejudice é preconceito. Prejuízo é loss ou damage. Pretend é muito legal, né? Pretend é fingir. Pretender é to intend. E esse aqui, ó, pega muita gente de calça curta. Quando você vê lá uma plaquinha numa porta escrito push e você já vai puxar. Tem que lembrar, é o contrário. Push é empurrar. Pull é puxar. Realize é perceber, notar. Realizar, to accomplish. Reclaim é recuperar. Reclamar é complain. E nós temos aqui record, que é gravar. Recordar é to remember. Ok? Então, essa foi a lista de falsos cognatos, né? É bem interessante. Então, tem muitos outros falsos cognatos, mas esse eu acho mais interessante, mais importante para vocês aprenderem. Então, dê uma olhada aí, tentem gravar, tá bom? Let's go to slide number 4, dialogue. Um diálogo. Muito bem, nós temos aqui um diálogo entre duas pessoas, né? Dois amigos, Tommy e Alice. Eu vou ler esse diálogo aqui por inteiro, não vou falar o nome dos personagens, eu só vou falando na sequência e vocês acompanham, tá? Então, as palavras em vermelho, nesse diálogo, tem a tradução aqui embaixo, nesse quadradinho no final da página, perfeito? Vamos lá, então. Hey, Alice, are you alright? I don't know, I'm feeling a little dizzy. Do you take any medication for that? No. That's the first time I feel that way. Should I go to the pharmacy to see if they have medicine for that? You must not take any medication before going to a doctor. What do you think this might be? You think you are pregnant? Jesus, no, I can't be pregnant. That's bad timing. What if you are? Your husband might be happy with this news. I don't think so. He doesn't want to have kids. Why is that? I don't know. Ask him. Get me out of that. Ok? Então esse é um diálogo bem rapidinho, bem engraçado, dois amigos conversando, e vocês vão ver que tem bastante modal, né? A gente tem o can, o should, o must, e nós vamos ver mais sobre os modais no próximo slide, slide number 5. Modal verbs. Então vamos lá. O que são modal verbs? Eles são verbos muito independentes. Eles têm o mesmo funcionamento do verbo to be, né? Que é aquele verbo que quando for uma pergunta, ele não usa auxiliar, ele usa a si mesmo. E quando for negativa, ele apenas recebe o not também. Ele não precisa de um auxiliar para deixá-lo negativo. Então, são esses os modal verbs. Eles têm uma tradução igual, só que eles vão ser usados em situações diferentes. Então aqui a gente vai vê-los na forma afirmativa, na forma negativa, quando usar, como usar, tá? Então a gente começa aqui com can, a forma negativa tá em azul aqui, fica can't, significa poder ou saber. Poder em relação à capacidade, eu posso fazer isso, eu consigo, I can do this. E saber em relação de habilidade. I can play the piano, I can cook. Então, eu sei tocar piano, eu sei cozinhar. A gente usa o can. O could, negativo, fica couldn't, significa poderia em relação à capacidade também. Então, eu poderia te ajudar. I could help you, né? Poderia te ajudar. Might é poder em relação à probabilidade e possibilidade. Então, o céu tá com umas nuvens estranhas, pode ser que chova. Esse pode, né, pode chover, é o might, porque é uma possibilidade, uma probabilidade. E aí, negativo ele não junta, né, ele fica might not. Só acrescenta o not quando for negativo. O should, negativo, fica shouldn't. Ele também, todos eles, mesmo esses que ficam contraídos com o not, se você quiser deixar ele separado do not, você também pode. Você pode escrever can not, você pode escrever could not,
might not, should not e assim por diante, você que escolhe, tá? Então, should fica shouldn't ou should not, significa deveria, quando a gente está dando um conselho. Então, você deveria tomar os seus remédios no horário, você deveria tentar de novo. É só conselhos, né? Conselhos tranquilos, tô dando bons conselhos de maneira tranquila, eu uso should. Agora, quando eu vou dar um conselho que é mais uma crítica, que eu vou dizer você deveria ter feito a lição, você deveria ter estudado, você deveria ter isso e aquilo, tipo dando uma bronca, sendo mais rígido e enérgico, a gente vai usar o ought to, né? Então, ought to fica ought not to, né? Se for negativo, que é deveria também, mas quando a gente está fazendo uma crítica, já não é um conselho. O must fica mustn't ou must not. Significa dever, mas pode ter dois sentidos. Dever de obrigação, como você deve votar, né? You must vote. Ou dever de dedução. You must be the new teacher. Você deve ser um novo professor. Então, eu estou deduzindo, eu vou usar esse deve como must. E o último que nós temos aqui é o shall, que negativo também ele não fica contraído, fica shall not, que significa deve para algumas situações. Então, para convite, sugestão ou ação futura. A gente também pode traduzi-lo como vamos, vou ou vamos, que é em relação à ação futura. Ele só pode ser usado em primeiras pessoas, então só pode ser com I ou we. Então, primeira pessoa do singular ou primeira pessoa do plural, com eu ou nós, tá? Então, esse é o diferencial do shall. A gente pode falar assim, shall we begin? Podemos começar? Shall we go? Podemos ir? Shall I stay? Devo ficar? Tá? Então, a gente usa o shall nessas situações. Embaixo, nós temos alguns exemplos de uso dos modais, tá? Algumas frases aqui com os modais, vamos dar uma olhadinha nelas. O primeiro exemplo que nós temos aqui é com can. Então, nós temos I can help you with that, eu posso te ajudar com isso, e uma frase negativa e afirmativa com o can de habilidade, né, de saber. I can't, negativa a frase. I can't ou cannot play the piano. Eu não sei tocar piano. I cannot play the piano ou I can't play the piano. We could try to win the game. Nós poderíamos tentar ganhar o jogo. Might, it might work or not. Pode funcionar ou não. You ought to know that it was dangerous. Você deveria saber que é perigoso. Então é uma crítica, né? You must follow the rules. Você tem que seguir as regras. You must be Katie's friend. Você deve ser um amigo da Kate. Esse computador pode estar quebrado, deve estar quebrado. This computer must be broke. Então, nesse de dedução de deve, a gente usa o must. E o shall, temos shall we dance? Shall I consider this? Ok, então esses são os exemplos dos verbos com modal. No próximo slide, a gente tem um exercício para a gente fazer junto na aula, tá? Em cima você tem a lista dos modais, né? Que vocês vão usar para completar aqui as palavras. E a gente vai ver qual modal se encaixa melhor aquela frase. Então, é um exercício que a gente vai fazer em aula. Aqui, slide number 7, nós temos um texto, né, que se chama regrets, que é arrependimentos. Nesse texto, você vai ter as traduções, né, todas as traduções das palavras em vermelho estão no final, aqui em azul, né, no final de cada parágrafo. E também você vai ver algumas palavras em negrito. Essas palavras em negrito são os modal verbs, tá? Então, só para mostrar que aqui nesse texto a gente usa bastante modal. Então, vamos começar? Então, regrets. As we get older, and when we think about our past, we sometimes ponder the things that we should have done. And we also may regret those things we did badly and the mistakes we made. In reality, we can always learn from our mistakes and hope to never make them again. For example, if I failed a test because of a lack of study, the next test I will hope to pass because of hard work. Remember,
Remember too, that some regrets are not based in reality, and we may waste time thinking that they are. Would I have really not have been involved in a car crash if I had been driving slower? After all, the other driver ought to have been concentrating and not playing with his phone. We have to be honest with ourselves and live in the present. The only things we can control are the things happening at this moment. So it's not worth it to think about the past, suffer because of it, and doom yourself forever for things you could have done differently. Forgive yourself and move on. Muito bem, então esse texto aqui a gente usa bastante modal, fala sobre arrependimentos. E no slide número 8, slide number 8, we have the video vocabulary. Alright? So that's it. A gente acabou por hoje. Nós nos vemos na aula ao vivo, então. Até a próxima. Tchau, tchau.